vocês já viram, esse nosso tema, sem sombra de dúvida, ele precisa de uma pesquisa muito aprofundada da nossa parte, porque é um processo de autoconhecimento, na realidade, né? Quanto mais nós conhecemos sobre o perispírito, mais nós conhecemos a nós mesmos e mais nós tiramos vantagens desse processo do conhecimento. Por isso que 50 minutos de uma palestra para tratar de um tema desse, óbvio, né? É muita pretensão, nós temos uma condição de muita profundidade em relação ao assunto. Por isso nós temos algumas obras que nós trouxemos, e a primeira delas que nós indicamos é de Zalmino Zimmermann, essa obra com o título Perispírito, aonde nós encontramos em média, na bibliografia, obrigado, na bibliografia desta obra, cerca de 550 livros, mais ou menos. Livros não só espíritas, como livros também espiritualistas que trata deste assunto, né, do assunto perispírito, corpo espiritual. Existe, na realidade, 48 denominações ao redor do mundo sobre a estrutura que Kardec denominou como perispírito. Peri em volta do espírito, não é? Corpo com o qual nós nos manifestamos, não quando estamos desencarnados, com o qual nós nos manifestamos, a título de exemplo, não só quando nós nos deslocamos do corpo no processo do sono natural, não é? Nós estamos numa relação na dimensão espiritual com as características não necessariamente essas. Mente mais dinâmica, características mais joviais. Mente menos dinâmica, características mais idosas. Isso se manifesta porque é um corpo altamente plástico e que, óbvio, a interferência mental age de maneira bastante acelerada. O que acontece em relação ao nosso corpo físico, dependendo da estrutura mental de cada um de nós, as questões de saúde ou de enfermidade dizem respeito. Não só, a gente não pode ficar limitado a uma circunstância única, porque existem fatores de característica externa também, como essas. Causas físicas, atribuições ao corpo físico por enfermidades causadas por alcoolismo, drogas, bom, seja lícita ou ilícita, tabagismo, exageros alimentares, incluindo muito uso de sal, que a gente sabe ser hipertensivo, condimentos e refrigerantes, estresses, insônia, mau humor, não está citado aqui, mas a gente já está colocando não é? Adicionando, mau humor, etc., 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 que a gente conhece bem, não é? E que a medicina já nos orienta, não é? Há muito tempo, tomarmos cuidado com esses aspectos que são óbvios na vida, levam a alterações orgânicas, está certo ou não? Excessos na academia, né? De repente, excessos. Todo excesso é algo que traga algum problema, né? Tomando, às vezes, algum tipo de produto inadequado para o organismo, para ganhar massa muscular, a título de ficar disputando lá na academia quem é o melhor bacalhau, né? Porque às vezes só trabalha a parte de cima e a perninha fica fina, parece um bacalhau que anda com cabeça, que tem cabeça. Então, veja, nada contra, pessoal, nada contra. Eu sou rato de academia, já fui e continuo sendo mais ou menos. O bom senso tem que imperar em todos nós, na verdade, é nesse aspecto. Tudo que sai do bom senso não necessariamente tem a ver com aspectos atribuídos aos espirituais, tem a ver com como a gente cuida da nossa vida dentro dessas coisas que são totalmente básicas. E, obviamente, causas espirituais. As causas espirituais é acúmulo de energias nocivas e vibrações negativas em nosso perispírito, levando a uma intoxicação energética. Pensar mal, por exemplo. Ser mal-humorado, por exemplo. Vai havendo um acúmulo, conforme diz o autor espiritual André Luiz, dessas energias no perispírito. E como todos nós temos um dia que um dos órgãos esteja mais fragilizado, já usamos esse exemplo aqui em outras oportunidades, me permitam.
Se você não teve uma boa noite de sono, sinto lhe dizer que você está com o seu sistema imunológico um tanto quanto debilitado. Ok? Então, também não vai ficar preocupada que não, o mundo vai acabar. Não vai. Mas é uma realidade. Todos nós temos um dia um órgão que está mais fragilizado. Não é que esteja debilitado, está mais fragilizado. É natural no ser humano. Ok? Supondo que eu seja esse acumulador pelos meus pensamentos, eu estou agora saindo da causa física, né? Que ela também é física, no final das contas, não é verdade? Porque se o perispírito é a quinta essência da matéria, você pega essa matéria, divide por 5, você tem perispírito. É exatamente isso. Aliás, ele é forma básica do nosso corpo, né? O que nós temos é toda a estruturação do perispírito. Por isso que nós mudamos as células a cada 7 anos. Eu já mudei 10 vezes, para você ter uma ideia. A cada 7 anos, você muda as suas células e a sua célula, que vai ser substituída, passa a informação para outra. Aonde é que estava isso? Né? Nessa transmutação no perispírito, que tem toda a estruturação nossa para todo o nosso período evolutivo, não só desta existência. Então, veja, se eu tenho um órgão mais fragilizado e vai havendo um acúmulo, não é difícil entender esse processo, aliás, é claríssimo. Vai havendo um acúmulo energético por uma condição habitual de mal pensar, de mau humor, seja de que for. Em determinado instante, esta energia vai ser assimilada pelo corpo físico. Efeito esponja. Está onde? No órgão que está mais fragilizado. Há um impacto e começa um processo aonde pode evoluir. Mas existem mecanismos para bloqueios, mudanças, etc., porque nós somos um todo. Nós não somos uma criatura relegada a situações puras e simples e que não possam ser revertidas. Por isso que o autor diz, vibrações negativas, quando acumuladas no perispírito, nesse corpo espiritual, são liberadas para o organismo físico, formando um campo vibratório propício para a instalação das doenças. E tem o que é mais interessante, que nessa evolução que nós todos estamos acompanhando, né, o que nós evoluímos nos últimos 50 anos, a gente poderia até reduzir para 10. Né? Nós demoramos séculos, não foi? Séculos, para atingirmos o nível que nós estamos. Um nível que era uma realidade, e você pega lá no livro Nosso Lar, de 1944, que era uma realidade no livro Nosso Lar, em 1944, que nós temos hoje, ainda faltando alguma coisa. Né? Nós ainda não atingimos a movimentação do veículo por eletromagnetismo sem trilho, mas é uma questão de tempo. Nós vamos nos movimentar, carro, combustão, elétrico, híbrido, vai ser coisa literalmente do passado, o que hoje é moderno, porque nós nos movimentaremos. Filmes de ficção científica já traziam essa ideia, e trazem essa ideia porque, de repente, o autor captou uma informação, se é que não se desdobrou e não viu na dimensão espiritual, que é o que às vezes a gente faz todas as noites, na verdade, sai do corpo e pode ter contato com situações mais avançadas, desde que haja o conhecimento básico registrado no nosso cérebro. Estou falando de físico, né? Se você já viu, e aí tem contato, o design faz conexão. Se não tiver visto, não tem conexão. É muito interessante, né? Que é como funciona. Então, nessa condição, nós temos hoje equipamentos, talvez você já tenha se submetido a algum exame dessa natureza, para fazer diagnósticos que ainda estão sendo voltados para o organismo físico. Mas médicos espíritas e também espiritualistas, conversando com médicos que assimilam a questão da espiritualidade independente de religião, porque uma coisa é o espírito, outra coisa é a religião. Né? As duas coisas se associam, mas, no entanto, também podem ser vistas separadas. Na realidade, o que acaba acontecendo é que
esses médicos têm dito com regularidade que nós, em mais ou menos 20, 25 anos, dado o nível de inteligência que todos nós temos, e isto é uma realidade constatável em cada um de nós, mas o desenvolvimento que estamos alcançando, nesse período, um pouco mais, um pouco menos, nós estaremos fazendo o diagnóstico do perispírito. A máquina não vai mais acusar apenas as questões do corpo físico, mas também detalhes a respeito do que é a causa e não só o efeito. Tanto é isso que você já pode ter sido tratado por alguma dessas medicinas chamadas alternativas, que é a homeopatia ou a acupuntura. Se você já o faz ou o fez, sabe muito bem que essa medicação, no processo de diluição dela, quando falamos de homeopatia, você pode pegar um espectrômetro, que é um aparelho muito antigo já, não é? Usado desde antes da Segunda Guerra Mundial, e você registra, se macerar a planta, mas não é só planta que se trabalha na homeopatia, né? Você tem uma série de produtos utilizáveis. Você macera e vai fazendo a diluição. Interessante notar que, quimicamente, numa diluição muito lá para frente, para ficar mais claro, nós não encontramos mais o elemento químico daquilo que foi macerado. Mas se registrar a vibração do produto macerado e a vibração lá no líquido, depois de inúmeras diluições, você tem o mesmo resultado. Significando que, quando nós fazemos uso desta chamada medicina alternativa, ela atua onde? Não só do duplo etérico e no perispírito. Mas é isso aí. Ela atua energeticamente. Aliás, como toda medicação, atua também energeticamente. Se você já fez acupuntura, né? Como é que uma agulha ou o doim, que é utilizando o toque pelos dedos das mãos, faz um efeito, né? Eu aperto aqui, se eu tenho um problema no pulmão, e começo a tratar o meu pulmão. E assim sucessivamente. Se o cara estiver tendo um infarto, aperta-se aqui no mindinho, não vai ficar testando em quem está infartando, que você mata o cara. Né? Você aperta o mindinho e tira ele do choque imediato, depois você faz a pulsação aqui. Né? Se você ficar fazendo isso aqui, os caras vão te internar junto com o sujeito, mas a realidade é que funciona. Né? Por quê? Porque há mais de um milênio se descobriu que, nas guerras, inclusive, que aconteciam, principalmente na área oriental, que o cara dava uma flechada no pé do sujeito, o sujeito tinha dor de cabeça. Eu dava uma flechada na cabeça, quando ele sobrevivia, doía o pé. Aí começaram a se procurar, mas não é só isso. A gente sabe que nós somos seres imortais, a gente vai aprendendo, e outras civilizações migraram para este planeta. A gente vai ficar nesse, porque precisaria de uma outra palestra. Migraram e trouxeram muito conhecimento junto, mas também trouxeram lá os seus problemas de caráter individual ou coletivo, mas trouxeram. Vamos indicar uma obra que está fora aqui do ponto, que se chama Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que mostra toda a estrutura de desenvolvimento do planeta, incluindo essas migrações, né? Que nós não somos seres da Terra, nós somos seres espirituais. Né? Eu gosto da frase de Teilhard de Chardin, que costumo repetir sempre. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, nós podemos ter essa experiência humana nesse planeta como em qualquer planeta que se assemelhe a esse que a gente vive. O que é uma beleza, o que mostra a nossa grandeza, não é verdade? Pode ter sido, né? Essas estruturas de conhecimento podem ter vindo através, estamos falando mais agora da acupuntura, pode ter vindo, inclusive, com migrações de espíritos que trazem de forma intuitiva, e também pode ser inspirativa ao mesmo tempo, e nos beneficiam, como tem acontecido, significando que parou tudo aqui. Vamos ter que voltar aqui para o negócio. Significando que a realidade, nós precisamos conhecer o perispírito, porque é fator primordial para compreender as enfermidades. Ou seja, nós precisamos conhecer a gente mais aprofundadamente. Faz sentido ou não? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus.
Aí o Pilatos, que não tinha a menor noção de quem estava na frente dele, se a gente tivesse lá também não teria, não é? Muito provavelmente. Perguntou: o que é a verdade? E Jesus ficou calado. Porque não era só o que estava materializado diante dele. Se Jesus dissesse assim, é você, ele não tinha capacidade de entender e não aceitaria. Por quê? Se somos filhos e filhas de Deus, Deus é a verdade, nós somos geneticamente o quê? Parte dela. Por isso que conheça a verdade e ela te liberta. Né? Se conheça, que você se liberta. É fantástico, pessoal. Porque não está na mão dos outros. A gente vivia uma ideia heteronômica. Deus controlava as criaturas e fazia joguetes com as pessoas. Porque não é? Escolhia uns e não os outros. Perdoava um e não os outros. Era parcial. Né? Era um processo heteronômico. A gente entendia assim. Evoluímos e verificamos que é um processo que totalmente autônomo. Eu sou responsável por mim mesmo. O que eu faço ou deixo de fazer é problema meu. E é muito maior ainda quando eu faço para os outros, ao contrário do bem, que esse eu devo fazer. Não é verdade? Para todos nós. Eu estou dizendo eu, não, nós. Esse nós devemos fazer. Por quê? Porque é bom para nós. Então seja bom até por egoísmo. Não é? Seja egoísta. Seja bom. Ah, mas por quê? Porque faz bem para você. Olha que genial. André Luiz chega no livro Cartilhas da Vida, falando numa mensagem que tem o título R auxiliando. E aí ele vai colocando. Até falando mal dos outros, auxilie. Por vaidade, auxilie. Então, se você está num trabalho social, você está ajudando alguém, você fica malhando todo mundo lá da casa espírita, mas vai ajudando, porque chega uma hora que você quebra essa relação. Percebeu? Um hábito tem que ser substituído. Então, se eu tenho uma postura mental, mas eu começo a agir de forma diferente, mesmo que a minha postura não seja positiva, usamos um exemplo grosseiro, mesmo que a minha postura não seja positiva em relação ao ato, eu vou criando um processo tão fortalecido em mim que eu substituo o hábito. Chega uma hora que eu faço aquilo com a maior dedicação, porque aquilo está me fazendo bem. Por isso que ser bom é ser inteligente, porque age em favor da própria criatura e nos preserva de problemas que, por vezes, nós não precisaríamos. Mas vamos buscar em André Luiz, no livro Missionários da Luz, que ele diz o seguinte: quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, que hoje a gente está conhecendo com maior profundidade, não é? Que a gente vai indo em consultório médico e nos surpreendendo por vezes quando o médico... Você não precisa ir no médico quando você está doente, você pode ir no médico para fazer um check-up, para fazer medicina preventiva, não é verdade? Não é esperar o problema para tentar consertar depois. Então, nós nos surpreendemos por vezes com perguntas que essas pessoas nos façam, não é? Às vezes a pessoa pergunta para você assim: como é que vai o seu estado de humor? Você é nervoso? Quem, eu? Eu tenho um amigo que ele descobriu que ele tinha que fazer um trabalho com ele mesmo, porque ele tinha um certo grau de autismo e ele não sabia. Ele foi se consultar no médico e aí todas as coisas em cima da mesa do médico ele começou a arrumar. Incrível, né? Incrível. São situações que, por vezes, a gente descobre em momentos muito interessantes, né, em relação a nós mesmos. Mas por quê? Porque a gente não se conhece. Não quer dizer vocês. Né? Não se pode se generalizar uma colocação, muito pelo contrário. Mas veja como é uma realidade na nossa vida. Diz ainda o autor: portanto, mente enferma, forças perispirituais disfuncionais. Significa um corpo físico doente. É o óbvio, né? Hoje. Por outro lado, um campo perispirítico sustentado por uma mente tranquila, limpa, serena, demonstra perfeita forma física. Eu vou repetir.
nós tivemos uma aula onde nós falamos a respeito desse assunto. Então, se você estava na aula, por favor, nos permita a repetição. Provado cientificamente que você constrói um hábito em 90 dias fazendo a mesma coisa 70 deles. Ok? O hipocampo registra de tal maneira que de 90 dias, se você repetir 70 dias, você constrói um hábito. Não é assim. Por exemplo, se você, já dei esse exemplo aqui, mas se você não gosta de se exercitar, ok? Hoje em dia, essa mentalidade tem mudado cada vez mais em relação à medicina preventiva. Mas você não gosta de se exercitar. Não adianta você ir na academia, na sala de ginástica, seja lá onde for, e querer fazer 1 hora de exercício, não é verdade? No dia seguinte, você está um trapo. Se você teve uma professora, um professor, no dia seguinte, você acha que ela é uma bruxa ou ele é um bruxo. Você nunca mais volta. Ponto. O que você pode fazer? 10 minutinhos de caminhada. 70 dias. Você construiu um hábito. Pode até pular um outro, mas em 90 dias, 70 dias. Você não gosta de comer saudável. O negócio é abrir pacote, né? Aquele salgadinho, porque tudo aquilo tem sabor, não é verdade? A indústria sabe disso. Eu tenho um amigo que trabalha na indústria química para produtos alimentícios. É impressionante o que tem. Aquilo é uma explosão de sabor, né? Citocina, serotonina, tá? Você come aquele pacotinho, quando você abre, parece que sai um obsessor de dentro, né? Se envolver, você comer o pacote inteiro e tal. É uma delícia e tal, não é? Tá. Ok, você não tem o hábito saudável. Te apresenta uma mesa que tenha legumes, verduras, frutas. Olha para aquilo, me dá o meu pacote. Não vá comer tudo. Come um pouquinho só. Pouquinho. 70 dias, um pouquinho. Você vai ver o que te acontece em 90. Você cria um hábito. E o circuito de recompensa começa a pedir. E isso é bom. Né? O cérebro diz, isso é bom, preciso repetir. Isso é bom, preciso repetir. Ponto. Você criou um hábito. Hábito de falar mal da vida alheia. Treine 70 dias, um pouquinho. Você vai ficar campeão, campeão. O contrário é verdadeiro. Percebeu? O contrário é verdadeiro. Eu substituo. Eu vou falar bem da vida alheia 5 minutos por dia. Que esforço, hein? Vou parar de reclamar do tempo, do calor, 5 minutos por dia, todos os dias. Né? Que esforço. Chega uma hora que o cérebro registrou, substituiu, e você se impressiona consigo mesmo. Essa é uma grande realidade. No entanto, Kardec vem no livro Evangelho segundo o Espiritismo e diz o seguinte, que é praticamente impossível que haja na Terra, entre os espíritos ainda presos à roda da reencarnação, uma mente realmente sã, capaz de organizar e manter um corpo realmente sadio. Mas vale a pena o registro, porque a gente não pode ler, nós precisamos mergulhar, refletir na informação que está sendo dada. Não é? Ele não disse que é impossível só, ele disse praticamente impossível. Ele está dizendo que é possível, não é isso? Aí a gente vai se recorrer de quem? De Francisco de Assis, que ele tem uma frase, né, que diz, mas são esses chavões aí, são esses clichês. Não é clichê, não, é a realidade do espírito, é a minha realidade. Ele diz, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Porque o que ele está dizendo aqui? O que a gente acabou de falar dos 70 dias. É um pouquinho por dia, todo dia. Um pouquinho só. Todos os dias. Repita. As primeiras vezes é muito complicado, não é? Se você se meteu, você lembra quando você se meteu para fazer exercício? Primeira semana, segunda, terceira,
é muito complicado. Você levanta no dia seguinte e diz, não. Hã? É muito. Mesma coisa assim, se você um dia fumou, né, até você conseguir ficar elegante, porque teve uma fase no desenvolvimento, isso foi um plano de marketing muito bem feito, a começar aqui nos Estados Unidos por um sobrinho do Freud. E o que ele fez com o tio? Aprendeu com o tio e começou a usar na moda. Se você for pesquisar isso, você vai ver na moda, no cigarro, etc., fazendo o quê? Moças bonitas, lindíssimas, usando roupas diferentes do que os americanos costumavam usar, que era tudo a mesma coisa, né? E ainda andando na Quinta Avenida segurando cigarros, o que era um escândalo para a época. Mas as moças eram lindíssimas, todas assim, altas, bacanas, para a época, fumando. E aí você faz o quê? Neurônio espelho, meu nego. Lembra da aula, não? Neurônio espelho, vou fazer igual. Né? A neurociência já sabe que nós temos neurônios que se espelham no outro, que a gente chama do quê? Indução magnética. É a mesma coisa que hipnose coletiva. Dorme. Não vá dormir. Dorme. Não é verdade? É indução magnética, que a ciência ainda não tem esta relação, mas sabe que nós temos contato elétrico uns com os outros. Olha como está chegando lá. E o que acaba acontecendo? Influenciou, aí fumar era elegante. Né? Todo mundo tinha que fumar. Aí até você conseguir ficar elegante, era um estoura-peito, dava tosse. Não é verdade? Para quem pôde, para quem fumou um dia. Né? As pessoas relatam essas coisas. No entanto, depois ficou elegante. Aí você disse assim, não é mais elegante, eu vou parar de fumar. Ah, Jesus. A nicotina sai do teu organismo num tempo muito rápido. Do seu, do meu, do nosso. Mas o registro que eu disse para o meu cérebro que fumar é bom, que é elegante, que me diferencia, não sai tão fácil. Porque eu criei um hábito. E o meu circuito de recompensa diz, você precisa repetir. E eu repito. Percebe? Não é para se conhecer, mas também o professor Herculano Pires alivia um pouco nesse livro Ciência Espírita, que ele diz assim, sem a liberdade de errar, não poderíamos desenvolver as nossas potencialidades espíritas. É uma verdade, mas não precisa exagerar. Ok? Porque, na realidade, é tudo uma questão de causa e efeito. O meu livre-arbítrio mal utilizado é o limitador, como efeito que é, causador, uso do livre-arbítrio. Limitador em mim mesmo, o livre-arbítrio mal utilizado. Ok? Por isso que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos frutos de nós mesmos. Não é dos outros. Por isso que dissemos, o processo heteronômico e o autônomo. O que nós produzimos, né, como causadores, causadoras, tem um efeito. A produção é liberdade de escolha, né? Ou seja, e efeito que pode ser positivo, ampliando a minha capacidade de liberdade, ou me restringindo em mim mesmo, como fator corretivo em relação à minha existência. Por isso que, voltando ao ponto, a doença, antes de ser percebida no corpo, já se encontra instalada no perispírito. Buscando o Dr. Jorge Andréa, foi um grande pesquisador, um médico grande pesquisador da doutrina espírita, ele nos traz informações que são conhecidas há milênios a respeito de nós mesmos. Aos poucos, elas vão adentrando no conhecimento ocidental mais fortemente, não é? Existe no oriental e vão adentrando no ocidental mais fortemente. A relação da aura, que não é áurea, porque áurea é nome de gente. Aura, né, é a emanação energética do ser, que é do corpo físico, do duplo etérico e do perispírito, que é possível ser visto por pessoas que sejam clarividentes, que podem ver. E, às vezes, você consegue ver a parte mais adensada dela em determinados momentos que você possa estar relaxado, e você vê algo esbranquiçado na tua frente que não é condensação de suor.
ok? Do calor, não é condensação do calor, melhor. Então, que é do suor. Você vê algo esbranquiçado na tua frente, podendo ser possível a aura, ou seja, a emanação energética do corpo físico, ou seja, do duplo etérico. A aura, ele diz, é própria de cada ser. Isto levou a se estudar as variações desses campos em face das emoções nos diversos estados de rigidez, ou seja, de saúde, ou patológicos, ou de doença. Continua ele. Os tecidos doentes mostram sempre uma aura turva no local, aonde a doença vai ainda surgir no corpo físico. Como no caso dos tumores degenerativos, o tecido sadio, ao contrário, está sempre límpido, ela é sempre clara. Tanto é que está se usando o cachorro, não é? Os cães que têm, eles têm uma percepção em relação a odores 4 vezes maior do que as nossas, e o que acontece é que se usam cães para se identificar neoplasias que sejam neoplasias já às vezes em início ou por se iniciar. Pega o cão, depois de treinado, e coloca perto da pessoa, e o cão sente, identifica, e não está registrado ainda no físico. Significando que ele está registrando aquilo que a emanação energética no local está para se apresentar na materialização do corpo físico, que é fantástico. Tem reportagens, você encontra, aliás, tem até, se você tiver interesse, nesse particular, tem um documentário na Netflix a respeito de cães, onde eles tratam esses. Você já viu? É sensacional, é sensacional. Se usa o cão. Se você tem cão farejador que encontra pessoas debaixo de escombros, encontra a droga bem camuflada em bagagens, você imagina o que pode ser possível, né? Significando que essa aura, essas emanações, elas, por vezes, isso é uma representatividade onde esses pontinhos coloridos aqui são os chamados centros de força, que eu, espírito, através do meu perispírito, comando o meu corpo físico através desses centros de força que se ligam aos plexos no corpo físico. Aí, por isso que a KSSF oferece cursos para nós nos aprofundarmos nesses itens, que não é possível numa palestra, para que a gente possa conhecer o quê? Mais de nós mesmos. Né? Quando a gente fala, conhecer espiritismo, é conhecer os espíritos. Significa conhecermos-nos, porque nós somos os espíritos, que estamos encarnados durante um pouco período. Você está feliz agora, não? Se não tiver, você está com problema. Mas o fato é que, se você está feliz, a tua aura está assim. Não é fantástico? Isso é uma aura de uma pessoa feliz. Que é sensacional, né, pessoal? Imagina os seus mentores, seus amigos espirituais, certa parte do tempo, te ver assim. Notou? Quem, se você fosse um mentor ou uma mentora agora, quem que você ajudaria? Claro que você vai ajudar pessoas que necessitam, mas você não ia estimular gente que está de bem para fazer o quê? Melhor ainda. É a lógica da vida. Você ajuda aquele que não pode, mas como Deus ajuda? Deus ajuda a criatura através da criatura. Ele se utiliza da criatura, seja ela encarnada ou desencarnada, e auxilia a criatura através da criatura. Então você faz o... Como é que é? Como é que você faz? Porque a mulher não envelhece, ela só fica loira. E o homem, quando fica com cabelo branco, desde que os tenha, né, Falcão? Aí não fica mais charmoso. Conversa! Eu queria ter o charme dos 30 anos e não de 68. Olha, faça meu favor. Tanto é que essa situação não é nova. Algumas pesquisas feitas em 1939 pelo casal Kirlian, e foi por acidente, eles passaram a fotografar a emanação do duplo etérico,
da energia, do duplo etérico, ele é o energético para o corpo físico, né? Sem ele, a falha dele leva-nos ao corpo, leva ao desencarne. Então, são as emanações do duplo etérico. Interessante que nessas pesquisas, quando a doença está para se implementar, você vê falhas, porque vai atuando do perispírito por duplo etérico, que é o que vitaliza a matéria, e começa a haver falhas, e é possível identificar. Pessoal, é de 1939, daqui a pouco a gente tem instrumento, teve gente, claro que tem muita montagem na internet, mas já teve gente passando em determinados locais com o Tesla, e a câmera do Tesla, vamos fazer uma propaganda aqui, muda, desses veículos elétricos, a câmera é tão sensível que pegou espírito atravessando a rua. Na frente, não só. É verdade, mas não só. Mas não, tem uma série de que aí já vão sendo montados, mas por quê? É tão sensível, e eu sou um desencarnado, e mentalmente eu vivo uma realidade de tamanho adensamento perispirítico, por me entender ainda nesta dimensão integralmente, que se o equipamento é muito sensível, ele me pega. Pode ser aqui que nós tenhamos pessoas que fizeram uso do seu celular fazendo foto e pegaram gente que é desencarnada, sim ou não? Tem gente balançando a cabeça dizendo que sim. Que a pessoa fotografa, o espírito está ali e a sensibilidade do equipamento, mais o adensamento perispirítico é possível ser registrado. E aí aparece. Eu tenho um casal de amigos que foi fazer passar a lua de mel na Europa e num dos países visitados lá numa cidade, perto da igreja. Eles fizeram a foto, apareceu um cara de terno do lado deles, assim, todo sorridente. Aí disseram, deve ser um problema, um erro, tal, aconteceu. Não, é um espírito. Chico Xavier previu que depois do ano 2020 e poucos, que nós descuidadamente iríamos ter acesso aos espíritos, aos aparelhos idôneos. Nós já temos um trabalho de transcomunicação já de décadas, né? Eu já participei de um deles durante alguns anos, e os espíritos mandam imagens, mensagens, etc., através de tela de computador, televisores, etc., e por vezes até desligados. E o que acontece? O grande problema é a tecnologia que eles detêm seria mais ou menos o seguinte: você tem um iPhone 15, já que o 15 é o último, não é isso? Seria a mesma coisa que você, com o seu iPhone 15, mandasse uma mensagem para o tijolão da Motorola, que tinha aquela antena, e que nos aeroportos, com aquelas antenas, parecia que tinha uma luta de esgrima, né? Porque tinha antena de tudo quanto é lado. Né? Você imagina o que seria você mandar uma mensagem do seu telefone atual para um tijolão desse. É exatamente isso. A tecnologia deles, André Luiz disse ao Chico, a gente já trouxe essa informação aqui, disse ao Chico que a realidade da dimensão espiritual onde ele se encontra está há 100 anos na nossa frente, significando que eles vivem uma realidade de 2124. Por isso que em 1944, quando saiu o nosso lar, tinha uma realidade que a gente está vivendo hoje, que a gente disse logo a princípio. Mas vamos voltar aqui no perispírito. O fato é que, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz informações importantíssimas para os nossos cuidados. Ele diz: a recordação de uma falta grave, sem que o desabafo e a corrigenda funcione por válvula de alívio pelo arrependimento, não é só se arrepender, tem que corrigir, ok? Cria na mente um estado anômalo, diferente, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma. Entendeu, não? Eu aprontei alguma e tenho consciência sobre. Em vez de eu ficar me autoflagelando, né? Porque se eu não faço nada,
eu fico vivenciando essa condição de remorso. Poxa, eu não devia ter feito isso. A pessoa é tão gente boa. E eu fui dizer isso, eu fui fazer isso. Eu fico... É o que ele disse, fica enovelando. Aquilo vai tomando corpo, não vai? É um processo autoflagelativo. Tá, eu me arrependi, errei. O professor Herculano Pires não disse? A gente erra porque não sabe fazer direito da primeira vez. Não é assim? É a prática que leva à perfeição. Então, na realidade, eu me arrependi. Então, eu vou fazer uma ação de mudança para eu não ficar vivenciando essa realidade que é altamente destrutiva. Eu vou e tomo uma ação que pode ser, de repente, o pedido de perdão. Fulano, Ciclano, você me perdoa? Não, não perdoo. Não quero ver você pintado de ouro na minha frente. Desapareça. Se você surgir na minha frente, eu tiver com o meu carro, passo por cima. E eu ainda passo por cima e dou ré para passar por cima de novo. Some. Claro. Passou? Tirei o problema de mim? Claro. Você não me perdoou? Problema seu. Eu vim aqui porque eu reconheci. Eu tomei a ação. Ah, mas eu tomei algo que não me né? Furtei. Uma coisa é roubo, outra é furto. E achado não é roubado, né? É furtado, que pertence a alguém. Então, o fato é, eu furtei e me arrependo. De repente, eu já usei até. E não tenho como, por vezes. E a situação foi em frente. Não acontecem muitas situações que nós acompanhamos pela mídia. O mundo andou. Mas a coisa desapareceu. Eu não fui visto pela chamada justiça terrena, mas aquilo ficou registrado em mim. E que em algum momento vem desperta na minha consciência. E o que o Emmanuel diz no livro Leis de Amor, que nós também utilizamos aqui nesse nosso encontro, você faz um trabalho de virar a chave. Então, ele usa de alguns exemplos. O professor, hoje, que encaminha pessoas, pode ter sido. Não é, se você é professor e professora, não serve para você. É um exemplo. Pode ter sido a pessoa que desencaminhou pessoas em outra existência. O expositor espírita, que hoje fala que não era bem assim, que não é bem assim, pode ter sido a pessoa que usou da palavra para desencaminhar pessoas que não foram vocês. Ok? Há um trabalho de compensação. Ele diz o metalúrgico que dignifica o metal pode ter sido um dia o soldado que usou o metal para ferir. Pode, não é? Tem que ser. São situações onde exatamente o André Luiz diz e continua nessa mesma obra. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo. Nódulo é tumor, ok? Que o espírito usa, né? Assim, dá uma dourada. É tumor de forças mentais desequilibradas. Olha, ele chega a colocar como tumor de força mental desequilibrada. É indispensável que acontecimentos reparadores nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Por isso que Jesus é sempre atual. Faça o bem. Ponto. A gente disse logo a princípio. Faça o bem, porque se você é bom, vai ficar melhor. E se você não é tão bom, vai ficar muito bom. Ponto. Por quê? Porque é a sua natureza, a nossa natureza. Filhos e filhas de Deus só tem registro no íntimo de bom. Ponto. Então, usa esse registro em seu favor. Só faltava Jesus dizer assim, escuta, né?
que não era desse jeito. Presta atenção! Aí ele aliviava, dizia assim, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Tinha que ser Jesus, né? Se fôssemos nós, imagina. A gente pegava do Evangelho, se é que existisse, e já não acontece, está aqui, ó, para você ler. Né? Ah, eu fui na palestra, você devia estar lá. Então tá. Continuando com Emmanuel, no livro Emmanuel, ele diz o seguinte: erros do passado comprometem a estrutura dos centros de força do corpo. Lembra os pontos coloridos dos centros de força do corpo espiritual e demandam um processo restaurador que pode ultrapassar inúmeras encarnações, aparecendo como predisposição às enfermidades, inclusive defeitos congênitos. No livro Leis de Amor, da sua autoria também, ele diz: estudos confirmam que a mente é a fonte da saúde e das enfermidades, e conclui: mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos. Os caras estão dando roteiro. E dá mais ainda, no mesmo livro, ele diz: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Processo mental, aquilo que a gente acabou praticamente de passar coletivamente, perto do que a gente pode fazer por nós mesmos, é fichinha. Não é verdade? Passamos 2 anos aí e põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara, lava a mão e lava isso, lava aquilo. Aquela loucura é fichinha com aquilo que a gente consegue fazer para nós mesmos. Então, o Evangelho, vamos buscar, tem o processo de cura e de prevenção. E um processo que cura está aqui. Reencarnação, que vem nos mais diversos designers, não é mesmo? Resolve tudo. Não é fato? Resolve tudo. Reencarna, meu nego. Ponto. Aí, como Jesus, Cristo planetário, 100% consciência, bondade absoluta, maneira de dizer, porque absoluto é Deus, mas bondade para nós é absoluto, né? Ele faz o quê? Dentro dessa estrutura, ele nos ofereceu aquilo que cura ou que previne, que é o seu Evangelho, que é um verdadeiro roteiro de luz. Não perdoa 70 vezes, 7 vezes, não perdoa 70 vezes, 7 vezes. Se te demandares a capa, entrega também a túnica. Se te pedires que caminhes 1 milha, caminhe 2. 1000 passos, caminhe 2000 passos. Ora por aquele que te calunia e te persegue. Não é verdade? Olha as indicações. Faz aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Se você tem algum problema com o teu irmão, procure-o e se acerte enquanto estás a caminho com ele. Veja, perdoa, faça o bem. Para quê? Para o seu próprio benefício. Roteiro de luz. Evangelho não é um aspecto religioso, ele é mais, ele é um roteiro espiritualizante, ele é um roteiro de luz. Ele dá norte na criatura. Se a criatura tenha ou não tenha religião, o Evangelho dá direcionamento de se viver bem. Aproveitando toda essa estrutura, lembremos-nos mais uma vez, né, do pobrezinho, né, do Francisco de Assis, que ele nos diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o possível. Que nós possamos estar fazendo, no momento, o possível para termos paz. Falando em paz, muita paz a todos.